Olá, Rafael Golden aqui para a continuação da história por trás do desenvolvimento do método PI, né, dos pacotes de entrega integrados. É até interessante fazer essa terceira parte. Acho que ainda teremos mais uma. Descubro sempre quando eu estou mesmo fazendo a apresentação. Logo após a apresentação da nossa metodologia no CTE em redes, né? Então vai ser interessante continuar dando contexto a essa história por trás de uma metodologia que se inspirou em outras tradicionais e ágeis da gestão de projetos do mercado, algumas para construção civil, outras de âmbito mais geral, e aproveitar esse ímpeto aí para continuar a explicar para vocês toda a história e todos os desafios por trás da implantação e por trás da aplicação dessa metodologia no nosso dia a dia. Só fazendo um review para vocês, né? A história começou a ser contada, estamos na terceira parte, mas a história começou a ser contada nos últimos 4 artigos da nossa newsletter, né? Sendo o inicial para entender a importância dos pacotes de entrega, a estruturação de processos para gerir projetos. Logo depois tem o artigo na newsletter que é como você organiza os pacotes de entrega e coordena projetos. Você ainda tem medo do LOD e do LOIN. Depois nós tivemos a definição dos pacotes de entrega e da eficiência de se estruturar os pacotes de entrega. E aí nós percebemos o seguinte, olha, é necessário contextualizar de onde veio, quais foram os princípios e as motivações que fundamentaram a construção da metodologia PI, né, dos pacotes de entrega integrados. Então nós temos a parte 1, que é essencial que você assista para a continuidade desse vídeo aqui, e a parte 2, também essencial. Então assistam o próximo vídeo e as suas demais partes para ter todo o contexto dessa metodologia. Aqui agora para a parte 3, em definitivo, da história e dos princípios que fundamentaram a criação e a utilização, né, a implementação da metodologia PI dos pacotes de entrega integrados, né? Continuando da parte 2, onde nós paramos, eu havia contextualizado que em um certo momento durante a avaliação dos processos de entrega do projeto por parte dos projetistas, nós precisávamos compreender sobre quais aspectos de atividades e de escopos, atividades para escopos e esses entregáveis, os projetistas organizavam os seus escritórios, né? Organizavam como eles produziam aquela informação. Daí que a gente bebeu um pouco da fonte da metodologia Lean, né? E o fluxo de valor para poder interpretar o seguinte: quando nós pedimos para o projetista um pacote de entrega dos projetos, não precisamos nem tratar como um pacote de entrega nesse momento, mas como uma entrega de documentações, uma entrega de modelos daqueles projetos, a gente não estava diretamente solicitando para eles uma entrega de uma atividade. A gente estava solicitando para eles uma entrega de algumas atividades que estavam sendo contextualizadas dentro de um pacote maior de atividades que era necessária para o fluxo do projeto acontecer. Traduzindo melhor para vocês. Quando nós pedimos para o projetista de fundação a entrega da planta de fundação, o que significa a entrega da planta de fundação em si para o projetista de fundações e o que significa a entrega da planta de fundações em si para a coordenação de projetos? Fazendo uma correlação rápida, nós podemos entender o seguinte: quando nós falamos de uma entrega de um projeto, de uma planta de fundação, de um projeto de fundação para um projetista de fundações, é inerente à entrega desse projeto dele que possui, para ele, né, para o projetista, que nós tenhamos documentações, que nós tenhamos dentro dessas documentações níveis de informação adequados para o nível de maturidade e a fase daquele projeto, e dependendo do tipo de metodologia de projetos que está sendo aplicado, os modelos daquele projeto, sejam eles modelos 2D, sejam eles modelos 3D, independente de se for um processo BIM ou um processo CAD. E quando nós pedimos essa entrega de informações para esse projetista de fundações, ele não vai me prometer um prazo, ele não vai me determinar um prazo para cumprir aquela entrega baseado na atividade que eu coloco. Por exemplo, se eu colocar no cronograma planta de fundações,
Ele não vai me entregar só a planta de fundações, ele vai me entregar o mínimo necessário de acordo aos requisitos e diretrizes técnicas do escritório dele. Então, seria coerente que quando nós solicitássemos esse prazo, nós tivéssemos a compreensão que ele precisará nos dar um tempo de latência, um lead time, um tempo de espera, que compreende desde a recepção das premissas e das plantas anteriores que ele usou de base, das documentações anteriores que ele usou de base para desenvolver a dele. Se for o projeto de fundações, a planta de cargas, as contenções, o terraplanagem, o plano altimétrico, mais um tempo de sistema e um tempo de simulação dentro dos softwares. Quanto mais técnico de engenharia o software, mais simulações ele vai incorrer para poder disponibilizar aquelas informações necessárias para contratação, produção, compatibilização. Um tempo de transição necessário dentro da própria estrutura do escritório dele para conferir, para validar, para diagramar, e um tempo de entrega ou um tempo de esclarecimento dentro do CDE, da coordenação, dentro do sistema de GE, ConstruCode, Autodoc, Google Drive, Make Pro, para que o projetista pudesse dar como encerrada aquele agrupamento de atividades que ele precisava entregar. Naquele momento, apesar de já ter essa compreensão, nós não conseguíamos integrar isso de forma lógica dentro do fluxo funcional do cronograma que existia. Por quê? Porque o fluxograma que existia e as atividades que existiam, elas eram direcionadas basicamente para as disciplinas do projeto, a quantidade e aos tipos de pavimento e as complexidades diretas de que se tinham naqueles pavimentos. Por exemplo, olha, se nós temos um apartamento de lazer, uma penthouse na cobertura, terei que ter detalhes específicos, dependendo da disciplina, para aquela penthouse. Então, o conjunto de atividades ele era muito variável, e colocar isso dentro do cronograma que existia naquela época trazia dificuldades para a gestão do fluxo do projeto, eu vou mostrar um exemplo para vocês de um cronograma da época, trazia dificuldades para estimar o tempo, porque se você quer aferir performance, se você quer ter indicadores, você precisa ter uma base sólida, comparativa, de protocolo de entrega, ou seja, se você toda hora varia o tamanho do pão, a quantidade de farinha, a quantidade de tempo do forno, todas as variáveis para se fazer um pãozinho, você não consegue afirmar com certeza qual é o custo, qual é o tempo de produção e qual é o valor do seu pãozinho. E o pãozinho na coordenação de projetos são os pacotes de entrega de cada disciplina para cada projeto. Então nós precisávamos agrupar todas essas salada de disciplinas, essas variáveis de pavimento e essas complexidades que variavam por projeto dentro de uma estrutura lógica, de um fluxo lógico que me permitiria aferir performance. Na época, os cronogramas, eles eram muito de definição. Quando eu falo definição, eu repito sempre esses termos. Ele é de definição ou de contexto. De definição significa o quê? Que a própria informação sobre o que realizar estava no próprio cronograma. A um olhar mais direto e talvez leigo, pode parecer que isso seja bom, né? Porque você lê a atividade no cronograma e você identifica diretamente o que você precisa executar. Só que, como eu disse anteriormente, existe uma variável das atividades que serão executadas por projeto, que além de estar inerente à complexidade do projeto, também são inerentes à variável da dificuldade de produção de informação ao longo do tempo, porque as coisas vão se modernizando, os projetistas vão mudando sua forma de trabalhar, o que faria com que você perdesse o histórico muito rápido, e também a dificuldade de se aferir o prazo real necessário, porque quando um projetista pede um tempo de latência baseado naquele preceito que nós trouxemos anteriormente para entregar um pacote de atividades, eu não conseguiria aferir se é muito ou pouco, porque eu não tinha nenhum histórico do que ele havia feito antes. Então, eu precisava sair desse cronograma, que vocês percebem, esse cronograma anteriormente, ele possuía agrupamentos de fase, que é meio tradicional no mercado, mas logo depois, quando nós vamos para os detalhes dos seus pacotes, que na época nem eram pacotes, eram atividades mesmo dentro do cronograma, você vê uma separação que não obedece meio que uma lógica de funcionamento do projeto, mas ele é mais orientado pela disciplina, pelas disciplinas do projeto, meio que obedecendo essa divisão meio que
diagramática do que seria a participação de cada disciplina em cada pavimento. Questão que é importante para desenhar o fluxo, mas quando você vai estruturar o fluxo, os agrupamentos são mais importantes do que a próprio pertencimento de disciplinas nos pavimentos em si, né? Então você percebe que aqui é orientado pela disciplina, ou seja, uma coordenação de projetos executivos era secundária dentro desse processo de gestão desse fluxo e desse cronograma, o que dificultava a interação entre as partes, né? E também o contexto de aferição de performance, né? E aí, quando você vai para o detalhe, percebam que os pacotes mais objetivos operacionais, eles não são pacotes de entrega, eles não são pacotes de atividades, eles são o escopo em si, o que dificulta até o ajuste desse escopo ao longo do tempo do projeto, porque imagina você poder rastrear alguma variável que você precisa colocar no projeto que já está em andamento, né? Por exemplo, se você coloca aqui no meio, aqui agora não é só mais planta do tipo, cortes varanda e variantes do tipo. Agora precisa também colocar um detalhe de bancada. Imagina o tamanho desse cronograma e a dificuldade de contextualizar essa informação desse cronograma. Então, esse era o estado da arte naquele momento, né? Até 2018, 2017, né? Não era que isso era em 2018, isso aí vem de muito antes, né? Então até 2017, 2018 era assim que nós entendíamos e buscávamos fazer as entregas das atividades do projeto. Isso trazia dificuldades de compreensão da equipe de coordenação, não trazia clareza sobre a responsabilidade da equipe de coordenação e não transformava a equipe de coordenação num agente principal, né, num protagonista desse processo. Uma coisa importante eu não consigo nem demonstrar indicadores dessa época, porque eles eram não rastreados e não mapeados. Na próxima parte desse artigo da newsletter, eu vou mostrar como que foi a migração desse fluxo lá até os anos de 2017, 2018, para o fluxo atual de pacotes de entrega. E aí vocês começarão a perceber as diferenças desses fluxos. Vamos lá agora para a parte 2 desse artigo da newsletter. Voltando, né? Então, a mudança para o método PI passou por, antes de se preocupar em estruturar um cronograma, nós precisávamos direcionar a nossa atividade para um fluxo funcional, inicialmente um fluxo muito simples, um diagrama para um fluxograma muito básico, em que nós só nos preocupávamos em ter as caixas bem delimitadas dos pacotes de entrega. Eles já possuíam esse nome, nós já fizemos a mudança para o nome de pacotes de entrega, e as caixas de decisão dentro de um horizonte de pacotes de etapas de compatibilização, perdão. E aí começou a clarear para a gente sobre por qual ótica nós deveríamos estruturar a nossa coordenação de projetos, né? Ela deveria ser orientada pelo princípio e pela premissa do fluxo dos pacotes de entregas, orientado pelas etapas necessárias para a coordenação dos projetos. Mais detalhes sobre isso tem no artigo do CTE do Enredes, no YouTube, que nós também soltaremos também no canal Golden Engenharia, e também teremos também na jornada para gestão de projetos. Aqui eu vou fazer um apanhado mais direto de como isso significou na prática, né, não? Então aqui, vamos lá. O que podemos perceber nesse arranjo do fluxo para coordenação do projeto aqui? Isso aqui é um fluxo de pré-executivo e executivo. A primeira mudança o contexto para a entrega de cada pacotezinho das partes interessadas, dos participantes do projeto, os projetistas, eles já são contextuais. Em que sentido? Você tem aqui um primeiro pacote para início assim das documentações dos projetistas, arquetipo essenciais, né, de pré-executivo. Aqui ainda os diagramas de classe, o domínio sobre tipos de fluxograma não era o estado da arte que temos hoje, mas já era possível entender alguns objetivos. Então, nós tínhamos os pacotes de entrega dos projetistas, identificando quando eles eram diretamente relacionados com outros pacotes de entrega de outros projetistas e quando haviam as interrupções, as etapas de validação, os portais, como na metodologia FEL, né,
front-end loading, né, é traduzida. Então, nós temos arquétipos essenciais, que dá andamento a um pacote da coordenação, que tem o nome de liberação tipo. Percebam que vocês não conseguem interpretar o que é arquétipos essenciais. Para entender o que é arquétipos essenciais, que é um nível de informação necessário, vocês precisam entrar e adentrar dentro do nosso fluxo de escopos, que vai traduzir o que é esse arquétipo essenciais, de nível documental, nível informacional e nível também de gráfico, né? Ou seja, o que eu espero graficamente de imagens e dados desse pacote de entrega, o que eu espero de documentações que são entregues nessa fase e o que eu preciso de informações dentro dessas documentações e dentro desse elemento gráfico. Então, só dentro da matriz de escopo, que eu vou mostrar mais para frente, é que é possível entender. Bem como também dentro dos pacotes da coordenação. Há uma atividade a ser realizada dentro do pacote da coordenação de liberação tipo. E é dentro desse escopo que nós traduzimos. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos é nivelar o nível de responsabilidade no fluxo operacional entre equipe de projetos e equipe de coordenação. Existem fluxos e pacotes de entrega que dão andamento a outros pacotes diretamente. Aqui já percebemos a primeira divisão de nível de informação necessário. Então, para mesmo o pacote de arquitetura atípicos, nós temos os essenciais e os complementares. E vocês perceberão que naquela época nós já trazíamos também os pacotes de revisão. Aqui agrupados em uma caixa de decisão, mas eles já estavam contextualizados da seguinte forma: olha, dependendo do que for, será necessário um nível de informação adequado para a arquitetura do tipo revisão. E isso segue a lógica para todos os pacotes de compatibilização. Então, liberação tipo aqui para arquitetura tipo essenciais, distribui para estrutura tipo essenciais, outro pacote contextual, acústica tipo essenciais também, aqui é só um erro de nomenclatura, e vedações tipo essenciais. Eles dão um direcionamento para uma etapa de tarefa da coordenação, que é a compatibilização base-tipo, que também tem o seu escopo do que deve ser feito nessa compatibilização base-tipo, e ela dá aspecto a um nível de informação, que é a revisão base-tipo, que pode ou não ser necessário para cada um desses agentes aqui, dependendo do nível de desvio, da ausência de informação ou de desvio de informação que essas equipes de tarefa aqui, os projetistas, causaram durante essa etapa de compatibilização. Olha que interessante, como eu já tenho o pacote estruturado e contextualizado, eu consigo aferir performance desse pacote, este tipo essenciais, entre todos os projetos que estiverem em andamento, entre todos os projetistas de estrutura, entre todos os parceiros de acústica, vedação e para cada um desses parceiros. E também para a equipe de coordenação. Afinal, qual etapa de compatibilização base-tipo, qual pacote de entrega de coordenação comp base-tipo demorou mais tempo entre os projetos? Olha, o projeto A era mais complexo, então o comp base-tipo teve de tempo de latência 14 dias e de tempo de produção, gerido pelos sprints da equipe, de 24 horas. Ou seja, foram 14 dias de espera pelo fracionamento de diversas etapas que a equipe de coordenação tem que fazer. Mas, em produção direta, contando horas dedicadas a realizar a tarefa, foram 24 horas. Ou 3 dias de 8 horas, 4 dias de 6 horas, né? 6 dias de 4 horas. Então, é possível aferir até a performance da equipe e promover melhorias e ajustes. Esse fluxo também favorece, até porque a base fundamental de hoje ainda é a mesma, que a equipe de projetos que vai coordenar esses pacotes de entrega, eles podem se alinhar em um processo de esteira. Ou seja, as pessoas mais experientes para o fluxo do projeto trabalham nas etapas iniciais, porque nessa liberação tipo, bem como nessa liberação atípicos, dentro do escopo vai ter coisas como eixos, vai ter coisa como posicionamento de elementos importantes gráficos dos projetos de arquitetura, dados básicos de divisão de pavimentos, identificação das nomenclaturas dos arquivos que devem seguir pela nossa requisitos da organização. Todos os padrões de projetos, todas as disciplinas entregues devem seguir a mesma matriz de numeração da arquitetura para ter uma comunicação lógica com a equipe de produção na obra, né? Então, isso daqui fazia com que nós pudéssemos organizar as equipes pelo seu nível de experiência. E nas fases mais finais, aqui eu estou só com fluxo de pré-executivo,
nós poderíamos colocar as pessoas de nível mais júnior, porque ali eram compatibilizações de detalhamento, análise e liberações do estado liberado obra, então nos propiciava esse tipo de ajuste. E nos dava controle também sobre ajustes funcionais do fluxo. Por exemplo, quando algum desvio acontecia. Então imagina aqui para esse exemplo aqui do markup, né? Então estrutura tem um pacote de entrega que é estrutura base markup atípicos, que libera o markup atípicos, libera o próximo pacote de entrega da coordenação, que é o liberação markup atípicos, e aí depois vem a sequência de protocolo da documentação de markup de cada um dos projetistas que estão dentro desse fluxo operacional aqui. O que acontece? Imagina que um projetista, uma disciplina não consiga cumprir com o acordado naquele horizonte de decisão. A coordenação pode olhar para o fluxo e entender o impacto dessa interrupção ou dessa mudança, promover o ajuste antes de ir direto para o cronograma. Quando nós organizamos o fluxo dos pacotes de entrega para essa ótica de contexto e estruturada, outras necessidades começaram a acontecer, né? A gente começou a ter gestão de alteração do fluxo na própria decisão de gestão, ou seja, quando alguma coordenadora, alguma analista identificava que durante o andamento do projeto alguma alteração era necessária, ela materializava essa alteração para aprovação da gestão, isso nos fluxos iniciais. Hoje a gente já faz de uma forma um pouquinho diferente, o que traz propriedade para quem está fazendo a análise sobre aquele trabalho que ela está executando. Quais foram os ganhos da estruturação desse pacote de entrega nesse horizonte? Primeiro, nós conseguimos orientar o cronograma dentro de qualquer ferramenta de cronograma, seja o Project, seja o Gantt Pro, de uma forma que os pacotes de entrega e as etapas de compatibilização sejam a ordem do fluxo do projeto, o que permite até, vou mostrar mais para frente, a ordenação e a organização de linhas de balanço para coordenação de projetos, seja estudo preliminar, anteprojetos, projetos executivos. Percebam que aqui nós temos orientados as etapas de compatibilização. Os pacotes que estão referenciados no fluxo são os mesmos pacotes que ficam referenciados dentro da base das entregas do cronograma. Então aqui você vai ter o EST tipo PR essenciais, que é um pacote de entrega com seu nível de informação determinado no próprio cronograma. Isso aqui já para executivo, percebam que até no markup a rotina dos pacotes de entrega se mantém, a necessidade de se estabelecer um contexto para esse pacote. E quando nós vamos no nosso CDE, que é a nossa ferramenta de coordenação e compatibilização, o nosso CDE organizacional, esses pacotes de entrega também estão atrelados dentro desse sistema, no caso aqui o nosso é o Monday, com as suas fases, os seus pacotes e grupos de compatibilização, que no próximo artigo da newsletter eu vou explicar a teoria por trás desses agrupamentos e compatibilização, um código de interoperabilidade, que nós chamamos de pacotes de integração, ou seja, com esses códigos nós promovemos a integração com a obra. Então, por exemplo, o código ARC revisão base tipos PR, ele tem um código de interoperabilidade com a obra de 5, o que significa que, provavelmente, se eu não me engano aqui, é o código que fala que a obra pode fazer a contratação de serviços de civil. Perfeito? Então, a gente separa os códigos para poder fazer a interoperabilidade com o cronograma e as agendas de contratação da obra. Como isso está tudo rastreado dentro do mesmo sistema, a gente consegue aferir metas, né, de entrega e verificar o nível de performance pela data de início e data final do cronograma que está gerido em qualquer sistema de cronograma, Gantt Pro, Project, Primavera, enfim, qualquer um que se deseje. Aqui está, né, a integração com os pacotes de entrega, o pacote geral, né, os pacotes estratégicos da empresa, que agrupam os pacotes de integração com a obra. Então aqui é a integração, né, com os agentes responsáveis aqui na coluna de responsabilidade e a etapa, né, como se fossem os próprios pacotes, os agrupamentos também da organização como um todo. E olha que interessante, dessa forma, a gente consegue trabalhar dentro do estado da arte que possibilita a gestão, o estabelecimento de um sistema de coordenação e a gestão através de indicadores desse sistema
por premissas e por ferramentas visuais que facilitam muito a coordenação. Então a gente tem aqui o Gantt, que permite que nós vejamos as sobreposições dos pacotes de entrega, ou da coordenação, ou de todos os pacotes de entrega, ou de um determinado projetista para aferir os deslocamentos e o tempo de latência que tem que ser dado. E nós também conseguimos executar e montar as linhas de balanço, porque como foram orientados os pacotes de entrega pelas etapas de coordenação, e as etapas de coordenação obedecem uma ordem lógica para acontecer, né? Então base tipo vem primeiro, depois base atípicos, depois contenções e fundações e assim por diante. Nós podemos ter uma linha de balanço que nos permite avaliar os recursos, as distâncias entre os agrupamentos e verificar onde nós precisamos promover melhorias para encurtar e dar mais performance para esse cronograma projeto a projeto, conforme a necessidade da organização. Nós fazemos as correlações desses pacotes de entrega com seus escopos, fazendo seus níveis gráficos, níveis de informação e níveis de documentação, também de forma integrada. E tudo isso também é levado para um ambiente de compatibilização, onde os tópicos de compatibilização também recebem esses agrupamentos de compatibilização pelos pacotes de entrega recebidos pelos projetistas. Ou seja, um pacote de entrega ARC, tipo Essenciais PR, tem uma série de documentações mínimas necessárias, com níveis gráficos, níveis de informação e níveis de documentação, que nós compatibilizamos dentro desse ambiente comum de dados de tópicos de compatibilização. Ou seja, toda a performance daquele pacote de entrega é aferida do seu início da sua solicitação à sua entrega e a correlação com os agentes que fazem a sua entrega. Dessa forma, nós temos indicadores de performance, quantos foram feitos, quantos ainda não foram feitos, quais são os projetistas que mais têm desvio, quais que menos têm desvio, e assim a gente vai promovendo melhorias no sistema onde realmente é necessário. E, logicamente, ter esse controle, ter esse sistema, ter essa gestão nos permite fazer melhorias e nos permite, projeto a projeto, promover melhoria contínua, promover controle dos processos, melhoria dos processos e ajuste dos recursos conforme a necessidade. No próximo artigo da newsletter, eu vou trazer a base teórica por trás desses pacotes de entrega. E aí vai ficar claro como esses agrupamentos foram promovidos. Espero que esteja contribuindo com vocês. Conto com a participação de todos, comentários, curtidas, reclamações, críticas e xingamentos. E nos vemos no próximo artigo. Obrigado.